Sou o gerente da empresa Lenda da Beira, a empresa que foi criada em 2011 com o objetivo de dar seguimento a um projeto que na realidade começou em 2005. Atualmente temos 50 hectares de plantação de medronheiros e fazemos aqui todo o circuito, ou seja, desde o cultivo do medronho à sua transformação e comercialização. Isto, na realidade, este projeto começa porque eu sou natural de uma aldeia aqui a 5 km, tínhamos alguns terrenos disponíveis e havia a necessidade também de dar aqui uma ocupação ao sol. Entre várias culturas que na altura foram tidas em conta, a cultura que entendermos que era a ideal era o medronho, porque era uma cultura que à partida não requer grande trato. Na altura a informação que havia disponível era muito escassa, praticamente zero, e desde aí também foi realmente um período de aprendizagem e de conhecimento constante, como ainda hoje o é, e que houve realmente uma grande evolução. Portanto, todo o medronho que se cultivava aqui, já desde há muitos anos, era cultivado pelas pessoas mais antigas como forma de complemento ao seu rendimento familiar, mas nunca tinham grandes técnicas de fermentação ou mesmo de colheita, de fabricação. E durante este período fomos desenvolvendo essas técnicas, a começar por tentar selecionar algumas espécies com uma produção mais homogénea a nível de maturação e de quantidade e depois um método de fabrico. Portanto, tudo isto com o tempo e também em conjunto com a Escola Superior Agrária fomos tentando fazer uma melhoria contínua, como ainda hoje continuamos a fazer, até chegarmos aqui. Atualmente, a Lenda da Beira dispõe de 50 hectares de plantações organizadas de medronheiros. Infelizmente, tivemos uma fatalidade em 2017 que nos arderam 30 hectares. Atualmente, temos cerca de 20 e poucos hectares a produzir, que é muito pouco. Temos um armazém, que é onde nós estamos aqui a fazer a filmagem, onde fazemos todo o processo, onde recebemos o fruto e fazemos a seleção, quer para comercialização em fresco, para a indústria ou para a transformação em aguardente, com 500 metros, onde temos câmara de frio para podermos estar no mercado do fruto fresco, e depois temos a destilaria, onde temos 4 colunas, temos a caldeira e temos o sistema de arrefecimento de água. Portanto, temos um sistema próprio, penso que poucas destilarias o têm, onde controlamos a temperatura da água para fazer a destilação. E trabalhamos em circuito fechado, portanto não temos que ter uma determinada quantidade de água enorme para poder destilar. Portanto, a água chega aos retificadores e aos refinadores, é devolvida, é arrefecida e volta de novo.
nome é Rui Lopes, eu sou professor do Politécnico de Leiria, sou investigador do Centro de Investigação de Tecnologias da Saúde da Escola Superior de Saúde de Leiria, Politécnico de Leiria, portanto, e o Pão de Medronho é um projeto que anda comigo há mais de 11 anos. Como é que surge a ideia de Pão de Medronho? Bem, eu na minha primeira licenciatura na Escola Superior de Turismo e Mar, em Gestão Turística Hoteleira, eu tive contacto com alguns trabalhos de investigação que estavam a ser feitos na altura, até com a Universidade, na Universidade do Algarve, e de outras regiões do Mediterrâneo. E é curioso, todas falavam numa das propriedades que eu considero uma das grandes mais-valias deste fruto, que era a atividade antioxidante. E é aí que eu desperto a minha curiosidade para trabalhar o medronho como, com alguma tecnologia, incorporando noutras matrizes alimentares. Fiz muitas experiências, algumas correram bem, outras menos bem, mas a única que correu efetivamente com a apreciação, com o apreço de todas as pessoas que experimentaram, foi uma fórmula de pão de medronho que fiz há 11 anos atrás. Definimos alguns objetivos, que era pôr no mercado um pão de qualidade que não tivesse qualquer aditivo, que estivesse em linha com as principais tendências de mercado, portanto, produtos diferenciadores, que tivessem alguma alegação de saúde ou nutricional, que fosse um produto que incorporasse todo o fruto e a fórmula íntegra e que estivesse em linha com aquilo que é o consumo de pão em Portugal, que há uma procura de pão cada vez mais do tipo de pão especial. O mercado do pão é um mercado interessante e nós sabíamos que se a fórmula fosse bem sucedida, teríamos mercado seguramente para ele. Estamos neste momento, o pão já está no mercado desde julho do ano passado, colocámos-lo no mercado em plena pandemia, não estávamos à espera da segunda vaga e isso trouxe-nos aqui alguns constrangimentos. Estamos a negociar com alguns grupos a colocação no mercado numa escala nacional. O facto de termos tomado esta decisão de partirmos para uma dimensão nacional também nos obrigou a fazer investimentos avultados durante o ano passado e este ano, quer na infraestrutura de armazenamento, de processamento, mas também na aquisição de fruto. Tem sido um desafio muito grande. É um projeto que já leva várias dezenas de milhares de euros de investimento e neste momento ainda não faturamos um cêntimo, portanto tem sido semear. Estamos convictos de que nos próximos 2 meses vamos conseguir superar algumas questões que estamos a trabalhar neste momento e que estaremos no mercado nacional com esta cobertura que tanto desejamos. A minha empresa, a Medronho e Canela, dedica-se em exclusivo à inovação alimentar de produtos que integrem produtos autóctonos e a começar pelo medronho. No futuro vamos trabalhar com outros, mas para já é o medronho. Por conseguinte, acreditamos que para o medronho e para a fileira do medronho vamos ter um futuro bastante promissor. Resta-me agradecer esta participação neste webinar. Desejo a todos os intervenientes uma boa jornada de trabalho. Bem-aja a todos e um futuro promissor para o medronho em Portugal. Vou falar um pouco sobre a possibilidade de transformar o medronho removendo-lhe a água. Podemos fazê-lo por duas formas, por evaporação da água em ar aquecido ou por liofilização. Podemos utilizar o medronho como matéria-prima em fresco, se no momento ideal de colheita, ou eventualmente conservando-o por congelação e depois utilizando esse medronho congelado como matéria-prima para fazer a desidratação. Normalmente é necessário fazer uma prévia preparação do fruto, dividindo pelo menos em 2 metades para facilitar a desidratação, reduzindo substancialmente o tempo e com isto reduzindo eventuais reações de degradação do fruto, quer em termos de cor, quer em termos de componentes bioativos. Falando da desidratação por ar quente, ela pode ocorrer entre os 40 e os 60 graus.
quanto maior for a temperatura, menor será o tempo de desidratação para frutos da mesma dimensão. Muito embora o que se pretenda aqui é efetivamente otimizar esse tempo, proporcionando frutos desidratados com boa capacidade de reidratação, que é um dos pormenores que é preciso ter em conta, ou eventualmente para o próprio consumo diretamente com o produto seco. Por outro lado, podemos utilizar o fruto desidratado por liofilização, é um processo distinto da desidratação por ar quente, uma vez que pressupõe a prévia congelação da água do fruto, sendo essa água depois removida por sublimação. O que é que isto quer dizer? Temos que criar condições no sistema para que a água passe diretamente do estado sólido ao estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Isto permite-nos manter a estrutura inalterada do fruto em natureza, removendo inclusivamente muito mais quantidade de água do que quando comparado com o fruto secado. Portanto, temos frutos no final com menor teor em água. Digamos que para fruto liofilizado podemos ter um conteúdo em água da ordem de 1 a 2% no máximo, enquanto que para produto desidratado poderemos ter teores de umidade da ordem dos 8 a 10%. Estes frutos liofilizados oferecem, em termos de aspecto visual, um aspecto visual mais atrativo e com características de cor e sabor e aroma idênticas ao do fruto em natureza, com melhor possibilidade de reidratação. Também são frutos, pela sua natureza, ou produtos, melhor dito, pela sua natureza, mais frágeis do ponto de vista mecânico, uma vez que o produto fica com porosidade tal que se torna fácil o esmagamento. Dado o teor em açúcares dos frutos desidratados, têm muita tendência para reidratar com alguma facilidade a partir da própria umidade presente no ar, de forma que a sua embalagem e armazenamento terá que ser feito em condições de ausência de umidade e, se possível, eventualmente a ausência de cor, para não haver oxidação do material corante dos frutos. Portanto, o material da embalagem também é importante para criar uma fronteira não só ao vapor de água, mas também ao oxigênio, para evitar oxidações futuras de componentes interessantes do ponto de vista nutricional, sejam compostos bioativos, como vitaminas, ou alteração da própria cor. Quer o produto desidratado convencionalmente, portanto, por ar quente, quer o produto liofilizado, desde que embalado em condições ideais, tem um tempo de vida útil sempre superior a 1 ano, eu diria que normalmente da ordem dos 2 anos a 3 anos. Temos aqui medronho em matéria-prima, portanto pode ser fruto fresco ou congelado, como é neste caso, o qual terá que ser preparado, portanto, como são frutos com alguma dimensão, será necessário cortá-los pelo menos ao meio para reduzir o tempo de desidratação e conseguir produtos de melhor aparência e qualidade no final. Fruto esse que pode ser desidratado por 2 métodos distintos. Por ar quente, ok? Cujo produto fica com esta aparência, portanto reduz substancialmente o seu volume, motivado pela perda de água, com concentração à superfície dos açúcares, uma cor ligeiramente diferente do fruto em natureza, motivada também pelo tempo em que o produto está exposto a temperaturas não são muito altas, mas da ordem dos 50 graus, fruto derivado também desta preparação, que foi desidratado por liofilização. Reparem que a cor é substancialmente mais parecida com
a do fruto em natureza, portanto não altera substancialmente a cor, e a forma também se mantém muito idêntica ao do fruto em natureza quando comparado também com o fruto desidratado por ar quente. Isto são frutos liofilizados inteiros, portanto sofrem basicamente o mesmo processo que aquele e continuam a ter a forma e a cor absolutamente idêntica ao fruto em natureza. Este pesa 2-3 gramas, este se calhar pesa 0,2 gramas. O medronho é um fruto agradável e de sabor e aroma frutado e também muito doce. Porém, ele contém esclerídeos, que são umas partículas pequenas do fruto e que transmite uma sensação não muito agradável na boca. Por isso, este passo de separação é muito importante para podermos obter a polpa sem a partícula. E também para ter uma textura mais suave e macia. Porque se utilizarmos o fruto com esclerídeos, a textura fica muito arenosa. Agora eu tenho que utilizar uma espátula que é para tirar o excesso que fica no chinês. Os medronhos são um fruto muito versátil, que nos permite não só consumi-los em fresco, mas também criarmos novos produtos. Para isso, vamos utilizar a polpa de medronho, portanto, que foi previamente passada num chinês e, portanto, não tem esclerídeos, e vamos usar esta polpa para criar duas gamas de produtos. Aqui temos o exemplo de ensaios de gelatina vegan, portanto sem qualquer ingrediente de origem animal, em que em todos estes ensaios temos o medronho como base. Além disso, temos também sumo de uva, portanto sumo de uva branco e sumo de uva tinto. O que é que nós criamos para diferenciar estes produtos? Portanto, a base, então, o medronho, sumo de uva e agar-agar, que é o gelificante que aqui temos. Depois, introduzimos sementes de chia, linhaça dourada, moída, ou então alga laminária. E, portanto, temos aqui um conjunto de possibilidades para tentarmos ter gelatinas que não sejam de origem animal. Neste segundo conjunto de ensaios com a polpa de medronho, desenvolvemos várias receitas de chutney. Chutney é um produto de origem indiana, é basicamente um molho que tem as características de ser doce, ácido e picante ao mesmo tempo. Portanto, cria-nos um conjunto de sensações muito interessantes na boca e com várias camadas de sabor e de sensações. No nosso caso, nós desenvolvemos medronho e tomate picante. Temos aqui outra formulação de medronho, passas de uva e mel. Nesta terceira formulação temos medronho e maçã e tomilho.
Na quarta formulação temos medronho e abóbora e na quinta formulação temos medronho e abacaxi. Portanto, temos aqui exemplos da diversidade que nós podemos criar de produtos em que a base é sempre a mesma e, portanto, a base é a polpa de medronho. Então revela de facto a versatilidade que nós temos na utilização do medronho, da fruta do medronho, ou seja, não apenas utilizando para a produção de aguardente, que é obviamente o produto mais importante na produção de medronho em Portugal, mas obviamente temos aqui um leque de potencialidades para ser desenvolvida pelos produtores, para aumentarem também e acrescentarem valor às suas produções, gerando assim mais valias para esses produtores. Aqui na escola tentamos envolver os nossos estudantes nestas atividades, portanto desenvolvemos estes novos produtos no âmbito de ou unidades curriculares ou em estágios de final de curso e também temos levado alguns destes produtos a concursos de inovação e de empreendedorismo, tendo já obtido alguns prémios ao longo dos últimos 10 anos. Esta participação nesses concursos é sempre muito interessante para os nossos estudantes porque gera neles um estímulo para criarem produtos inovadores, diferenciados no mercado e, portanto, também desenvolver neles esse lado da criatividade, da inovação, do espírito empreendedor, que é um papel fundamental também no nosso ensino politécnico.